exemplos, ó Pai, descritos, pelos feitos, ó Pai, de Deus na vida do seu povo. Nos ensina a confiar e a ter o nosso coração no Senhor e ter a certeza, Senhor, da nossa salvação em Cristo Jesus. Edifica, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra, nos instrui, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Abacuque, agora no capítulo 3, chegando ao finalzinho ali, aí do livro de Abacuque. Eu vou fazer a leitura até o verso 7. Eu vou ler o texto todo. E nós vamos ficar hoje só com a primeira parte, que são os versos 1 e 2. Vamos fazer essa leitura, para nós termos uma leitura completa do capítulo 3. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar, o teu furor, que já andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Fendes a terra com rios. Os montes te veem, se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre canto para instrumentos de cordas. Queridos, nós chegamos aqui no final do livro de Abacuque, e essa oração de Abacuque aqui é uma resposta dele, né? Poderíamos dizer assim, de tudo aquilo que ele ouviu até esse momento, de tudo aquilo que Deus falou a ele e que era a mensagem que ele deveria transmitir ao povo de Deus. Seria bom agora, nesse final, a gente lembrar que toda a descrição do livro de Abacuque se dá em um momento em que as tribos de Israel, ou seja, as tribos do norte, já tinham sido há muito tempo levadas cativas pela Síria. Isso significa um momento mais ou menos de 135 anos antes de Babilônia ter levado Judá ao exílio. Nesse período também, Babilônia já tinha prevalecido contra a Síria na batalha de Carquemes, ou seja, a Síria vem e leva as tribos do norte, destrói ali numa batalha as tribos do norte e leva
esse povo, né, para a Síria. Logo depois disso, a Síria cai pelo avanço, né, nessa batalha aqui de Carquemes, pelo avanço, né, das tropas babilônicas, conquistando tudo que estava ao seu redor. E é nesse momento aqui, um momento posterior a tudo isso, que Abacuque tem essa revelação, né, tem essa conversa com Deus. Tá? Para Abacuque, diante desse contexto, né, e o contexto em que entre o desterro babilônico e o desterro assírio e o desterro babilônico, 135 anos. Tá? Então, nesse período, em especial no período aqui que Abacuque está recebendo essa revelação e orando, clamando ao Senhor, a Babilônia era um inimigo sempre presente. E ele conhecia já a sua ferocidade e a sua desumanidade. E esse livro é escrito antes do exílio babilônico. Isso quer dizer que antes de tudo acontecer, o Senhor já havia revelado o profeta, tanto o juízo sobre Judá, bem como a ascensão e derrocada da Babilônia. Agora, no capítulo 3, o dilema de Abacuque finalmente chega a uma conclusão. A solução do problema levantado pelo profeta vem de uma forma que ele não esperava, como nós vimos. Né? Abacuque fica alarmado com a notícia da devastação de Israel, e esse tipo de comportamento, essa maneira de ele reagir, provavelmente era porque, como nós já vimos anteriormente, ele esperava da parte de Deus um castigo modesto e controlado para Israel, que era desobediente. E aí a gente vê essa expectativa aqui, né, essa surpresa dos versos de 12 a 17. Quando ele inicia lá o verso 12, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, o meu santo, não morreremos. O Senhor, ó Senhor, para executar os seus juízos, puseste aquele povo, tua rocha afundaste para servir disciplina. Então é nesse contexto que nós percebemos que Abacuque, ele pede o juízo de Deus sobre Israel, mas ele não esperava que esse juízo fosse de tal forma, ou dessa forma. Ele esperava, sim, uma dura repreensão, mas não desse jeito. E um outro aspecto aqui que nós percebemos, e que redunda tudo no capítulo 3, a postura do profeta diante de Deus, se queixar, e da maneira como ele se queixa diante de Deus, ele esperava que ele fosse repreendido pela ousadia de chegar diante do Senhor e se queixar da forma como ele se queixa com ele. É o que nós vemos lá, e vimos isso anteriormente no capítulo 2, nos primeiros versos. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Então ele esperava que o Senhor iria ser duro na sua resposta para com ele, por causa dessa ousadia dele chegar diante do Senhor como ele chegou. E aí nós vamos perceber que depois dessa resposta, especialmente no verso 3 e 4, nós vamos ver que o profeta ele vai ter que reajustar radicalmente aquilo que ele poderia esperar do Senhor. Nos versos 3 ele diz assim: porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Não falhará, e se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diante de tudo aquilo que ele ouviu da parte de Deus, no primeiro momento, solicitando, pedindo o juízo de Deus sobre a injustiça no meio do seu povo, ali no meio de Israel, que seria uma nação que iria se diferenciar de todas as nações. E aí o Senhor mostra como ele vai fazer isso, e ele trava, ele não espera isso da parte de Deus, a mão pesada do Senhor sobre o seu povo. E aí, diante de todo esse contexto, ele precisa reajustar a sua visão a respeito dos caminhos de Deus. E isso é interessante, trazendo para os nossos dias hoje, como nós temos a necessidade de constantemente reajustar aquilo que nós entendemos de Deus. Principalmente quando a palavra de Deus não está sendo pregada com fidelidade. Nós idealizamos ou pensamos que a Escritura apresenta um Deus que é completamente diferente do Deus das Escrituras. É o que nós temos visto por aí. No caso de Abacuque, ele precisou refazer isso. Refazer a sua ideia.
alterar a sua visão dos caminhos de Deus. E mesmo nós, que somos preocupados com a exposição da palavra, entender a palavra de Deus, quantas vezes nós temos que, lendo a Bíblia, temos que reavaliar e reajustar aquilo que temos ouvido, aprendido, e reajustar aquilo que estamos aprendendo, aquilo que está sendo revelado na palavra, verdadeiramente. Isso pela própria natureza humana, pela lógica humana, que é uma lógica completamente diferente da lógica divina. Lá em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, o profeta coloca o homem no seu lugar e mostra a grandiosidade do pensamento e das ações de Deus, ou seja, das ações que refletem o seu caráter, que estão muito acima do nosso entendimento. Como você vai conseguir entender um Deus que é criador do universo? A gente não consegue entender nem o corpo humano. Como você vai conseguir prescrutar a mente de Deus se Ele não revelar isso na sua palavra? Pela simples lógica ou inteligência humana. Nós não conseguimos entender o universo é infinito. Eu gosto de falar sobre isso. O nosso universo tem milhões de galáxias. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é centralizada ali no sistema solar, é uma. Existem milhões de estrelas nessa galáxia. É uma entre milhões. Como é que você vai querer entender a mente de Deus se Ele não se revelar e se Ele não mostrar a sua lógica, a maneira como Ele age, quem Ele é? Olha o que diz a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Abacuque precisou refazer a sua teologia a respeito de Deus. Ele precisou entender, e é interessante que não só Abacuque, Israel como um todo, e você vê ali no período de Isaías e dos profetas, principalmente quando o povo de Deus ele é levado para a Babilônia, há uma, vamos dizer assim, a palavra me fugiu aqui, mas há um problema de entendimento, consciência. Eles dizem assim: nós fomos vencidos pelos deuses pagãos, como isso pode acontecer? E a mente de Israel não era uma mente totalmente submissa à Escritura, porque ao chegar a essa conclusão, e esse era o entendimento geral ali da nação, no momento em que o povo é levado para a Babilônia, os deuses de outros povos venceram o Deus de Israel. Porque era assim a concepção daquela época. Quando uma nação vencia um outro, é um Deus que prevalecia sobre o outro povo. E eles precisaram refazer a sua teologia. Isso aconteceu com Abacuque. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: nós não podemos conhecer a mente de Deus a menos que Ele se revele a nós, a menos que Ele revele seus caminhos, a menos que Ele revele como Ele age sobre todas as coisas, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça, a sua fidelidade. Todas essas coisas devem ser vistas ao prisma não nosso, não no prisma ou na lógica do amor humano, da misericórdia humana, da bondade humana, da justiça humana, da fidelidade humana, que são corrompidas, mas à luz da perfeição de todas essas coisas na pessoa de Deus. O capítulo 3, e aí continuando, ele vem após uma declaração do profeta final, lá no verso 20 do capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E essa declaração diz que o Senhor está entronizado, está com o seu trono, diante de todos os homens, ele está sobre o universo, e toda a terra, e de uma certa forma ele convoca toda a terra para estar em silêncio perante ele. E nós vimos o que isso representa, a soberania de Deus. E nós vamos entender o que isso vai representar para a igreja de Cristo, para Abacuque. Porque esse anúncio aqui
vai preparar naturalmente para a celebração do terceiro capítulo, que é um poema composto para ser celebrado ou para ser cantado em um contexto de culto público. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário sobre isso. Ele diz assim: a oração do profeta nesse capítulo é semelhante aos salmos de Davi, pois é dirigida ao músico-chefe. Você vê lá no final, né? Ao mestre de canto para instrumentos de corda. E está preparada para instrumentos musicais. A oração é registrada para uso da igreja e particularmente para o uso dos judeus no cativeiro, enquanto estavam esperando pelo livramento prometido na visão que foi registrada no capítulo anterior. As palavras aqui do verso 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Expressam a postura que o profeta assume ao esperar e ver o que o Senhor lhe disse. É a postura dele após essa revelação, após aquilo que Deus revelou a ele, daquilo que ele faria. E Abacuque reage a essas respostas que Deus dá, às suas perguntas, fazendo essa oração no capítulo 3. E a ênfase aqui, nós vamos perceber, está na vinda do Senhor para salvar o seu povo e para destruir os seus inimigos. E é interessante que isso vai se conformar com a ênfase desses mesmos elementos, a vinda de Deus e a destruição sobre os seus inimigos, que nós vemos lá no capítulo 1 e no capítulo 2. E a aceitação final pelo profeta do plano determinado de Deus, nos versos 17 a 19, nos dá a resolução necessária da questão entre Deus e o profeta nos capítulos anteriores. Percebam que essa oração é uma resposta de gratidão, de fé e de expectativa de tudo aquilo que Deus havia dito anteriormente. Matthew Henry resume o capítulo 3 da seguinte forma. Peguei a estrutura que Matthew Henry apresenta. No verso 2, ele ansiosamente roga a Deus que alivie e socorra o seu povo em aflição, que apresse o seu livramento e que os console nesse meio tempo. Os versos 3 a 15, o profeta relembra as experiências que a igreja teve anteriormente, das manifestações gloriosas e misericordiosas de Deus em favor dela, quando ele tirou Israel do Egito através do deserto para chegar a Canaã. E ali muitas vezes, o que ele fez? Operou vários livramentos maravilhosos em favor do seu povo. Nos versos 16 a 19, que é o final do capítulo 3, ele se comove com uma preocupação santa pelas aflições atuais da igreja. E aí ele incentiva a si mesmo e a outros a esperarem que a situação final seja confortável e gloriosa, mesmo que todos os meios visíveis falhem. E é a partir disso que nós vamos dar início hoje a essa exposição, falando em especial nos versos 1 e no verso 2. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, olhando assim você não vai perceber muito bem, mas se você comparar com outros salmos, por exemplo, você vai perceber aqui que o termo oração é encontrado dessa forma também em outros salmos. O Salmo 17, por exemplo, se vocês abrirem aí o Salmo 17, abram aí o Salmo 17, vocês vão ver que antes do verso 1, você tem um título: Oração de Davi. Esse título aparece aí em itálico, né? Mas ele faz parte do texto sagrado. No texto original, ele está dentro, inserido como um versículo, como temos aqui em Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E outros salmos também apresentam isso, o Salmo 86, o Salmo 90, o Salmo 102. Outros salmos apresentam uma introduçãozinha também em itálico, né, falando do momento em que aquilo foi registrado. Tudo aquilo ali, às vezes a gente olha como um subtítulo, era a palavra do Senhor.
Já era, vamos dizer assim, no contexto do Salmo, um versículo. Ele estava inserido ali na Escritura Sagrada. Como eu falei, como nós estamos vendo aqui, fica muito claro para nós que esse título, que seria o primeiro verso, ele está incluído no texto inspirado, ele faz parte do texto inspirado, como nós estamos vendo aqui. Muitas vezes nós passamos por cima e não levamos em consideração que ele seja também um versículo e nos paramos na exposição, mas ele é um versículo que faz parte do capítulo 3 de toda essa oração. E a oração de Abacuque aqui é uma mediação consigo mesmo e Deus e uma intercessão pela igreja de Cristo. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito dessa perspectiva. Ele diz assim: os profetas eram homens que oravam. Este profeta era assim. E aí ele cita Gênesis capítulo 20, verso 7, ali na situação entre Abraão e Abimeleque com relação à sua esposa. E às vezes eles oravam até mesmo por aqueles contra quem profetizavam. Aqueles que estavam intimamente familiarizados com a mente de Deus, com relação aos acontecimentos futuros, sabiam melhor que os outros como ordenar as suas orações e pelo que orar. E na previsão de tempos aflitivos, podiam acumular uma provisão de orações, que poderiam então receber uma resposta misericordiosa e assim estar servindo a igreja com suas orações, quando a sua profecia estivesse concluída. E é interessante nós observarmos esse aspecto dentro do livro, ou seja, dentro desse capítulo, porque aqui muito se assemelha o que nós temos lá na oração dedicatória de Salomão em sua essência. Aqui nós vamos perceber a centralidade do templo nas orações do povo de Deus. Por isso que o verso 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele de toda a terra. E seria interessante para nós vermos esse aspecto da centralidade do templo nas orações. Abra 1 Reis, capítulo 8, versos 33 e 34. 1 Reis 8, 33 e 34. Às vezes, quando nós lemos um capítulo dissociado do outro, pensamos que são coisas separadas, mas não, é uma coisa só. O capítulo aí é só uma referência para uma leitura, vamos dizer assim, mais pontual, mas uma coisa está ligada à outra. Percebam aí nos versos 33 e 34, Salomão suplicando a Deus que ouça e responda quando os inimigos de Israel os vencessem, e eles se voltassem para esta casa a fim de orar, o que está dentro do contexto aqui. Ele diz assim: quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu nos céus, e perdoa o teu povo Israel, e faz-o voltar à terra que deste a teus pais. Percebam aqui, ouve tu dos céus. Abacuque está no templo, provavelmente ele está no templo. Alguns comentaristas dizem que provavelmente todo esse livro de Abacuque é uma oração, ou seja, uma conversa de Abacuque com Deus no templo, porque é o lugar de oração. Alguns dizem que somente o capítulo 3 seria um momento em que ele estaria no templo, orando ao Senhor, e aí apresentando isso diante do Senhor, a sua resposta diante daquilo que Deus disse. Mas percebam que é a mesma estrutura. Verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele em toda a terra. E aí ele profere essa oração da onde? Do templo. Do lugar visível. Ou seja, do lugar que simbolizava a presença de Deus, mas ele estava presente em todo o universo. Ouve tu dos céus, ele está no céu, mas a oração está sendo feita aqui. Por quê? Porque o templo seria um lugar de lembrança do pacto de Deus com o seu povo. Um lugar físico, onde as orações seriam destinadas para remetê-las ao Deus Todo-Poderoso, um lugar de intermediação. E aí você tem um caráter de intercessão relacionado ao templo. O templo é um lugar de intercessão. O templo é o lugar do pacto. É o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E o povo pactualmente reunido, congregado, oferecendo seu clamor a Deus, como um símbolo visível
da aliança de Deus com o seu povo. 1 Reis, capítulo 8, do 27 a 30. Olha o que a Escritura vai dizer ainda em Reis. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus, até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo, para a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. É interessante perceber como a Escritura fala todo o tempo disso. O templo, um lugar visível, um sinal, um ponto, onde Deus, na sua morada eterna, Ele vai olhar e vai virar os seus olhos para ali. Porque ali é um lugar de intercessão. Ali é um lugar em que Deus ouve o seu povo e entra em comunhão com Ele. E é interessante, nós percebemos, porque essa ênfase é tão reiterada, ou seja, repetida na Escritura. Vocês lembram aquele fato lá da Arca de Deus na casa de Dagon? Né? Dentro do paganismo, dentro da ideia da religião pagã, o templo era a casa do Deus. Ele morava ali. Era o lugar onde ele habitava. Os deuses eram locais, então eles estavam circunscritos a uma localidade. Né? Então você tem o Deus da terra de Moabe, você tem o Deus da terra de Edom, você tem o Deus da terra dos filisteus, você tem os como é que chama? Os santos padroeiros. É a imagem desse conceito da antiguidade. Mas a Escritura diz que o Senhor é o rei sobre toda a terra. Deus é o rei de toda a terra, como diz o Salmo 47:7. Salmodiai com harmonioso cântico. Abra aí o Salmo 103:19. O Salmo 103:19 diz que o Senhor tem acima dos céus o seu trono, Ele é soberano sobre toda a terra. Ele diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Não é sobre uma localidade, não é sobre um povo, mas é sobre tudo. Perceba a declaração desse salmo nos versos 20 a 22. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares o seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Perceba que a concepção do templo significava que Deus é Senhor sobre toda a terra, e que ali naquele lugar Ele estaria com olhos de forma especial, porque ali era um lugar de intercessão, era um lugar de comunhão, era um lugar onde noivo se encontra com a sua noiva, uma linguagem mais da nova aliança. E o que você acha que Abacuque está dizendo aqui ao final do capítulo 2? É a mesma noção que Salomão tem a respeito de Deus. Ele está reinando sobre todo o universo. E o templo, nessa administração, nesse relacionamento, nesse pacto divino, era uma manifestação visível da presença de Deus no meio do seu povo. Um sinal do pacto de Deus com eles. É isso que caracterizava aquele povo e que dizia que aquilo era o povo de Deus. Por quê? Porque o Senhor estava ali no meio deles. E aí você vê Paulo falando isso. Habitarei e andarei entre eles. Por isso que ele diz: larguem essas coisas. Larguem as coisas impuras, as coisas pecaminosas. E eu habitarei no meio do povo. Levíticos capítulo 26, verso 11 e 12. Manifesta essa verdade por meio do tabernáculo de Deus, que era a presença de Deus no meio do seu povo.
Ele diz assim: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O texto que o apóstolo Paulo usa em Coríntios. O sinal visível da presença daquele que governa dos mais altos céus, que está assentado sobre a redondeza da terra, na plenitude dos tempos. Essa presença se manifesta na pessoa física de Cristo, o Deus Emanuel. E hoje, na nova dispensação, se manifesta espiritualmente no coração dos crentes. Cristo é o ápice dessa presença física de Deus no meio do seu povo. Tanto que ele diz: eu destruirei esse santuário e reconstruí-lo-ei em 3 dias. E eles pensavam que ele estava falando o quê? Do templo. Mas o templo apontava para quem? Para Cristo. O lugar, entenda, o lugar, Cristo é o lugar de reconciliação entre Deus e os homens. A maior manifestação dessa reconciliação entre Deus e o homem é a manifestação do Deus homem. Olha o que 2 Coríntios capítulo 6, verso 16 vai dizer. Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos santuário de Deus porque o Espírito de Cristo habita em nossos corações. E todas as vezes que o povo de Deus está reunido, junto como congregação, Deus está ali presente. A arca da aliança está ali presente. E essa arca é Cristo. É interessante porque nessa configuração da presença de Deus manifestada de forma física ou de forma espiritual, como se manifesta hoje, como a igreja se reúne, nós temos 3 aspectos da presença de Deus em seu santuário. A igreja reunida, e quando a igreja se reúne, e aquele lugar onde nós estabelecemos é a casa de oração, é a casa de Deus. E aí você lembra da história da igreja que era perseguida, e onde eles se reuniam, em cemitérios, em qualquer outro lugar. A nossa congregação se reúne numa escola, por enquanto. Ali é a casa de Deus. Ali é o lugar de oração. Uma escola? Aos domingos. Por quê? Porque a igreja de Cristo se reúne lá. A presença de Deus se faz presente. O outro aspecto da presença de Deus em seu santuário é o próprio crente, como nós já vimos. Santuário de Deus é o Espírito de Deus em nós. E o outro é Cristo. O Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Uma imagem também de sua presença eterna no meio do seu povo, e é o ponto de convergência entre todos esses simbolismos, porque todos eles apontam para esse tabernáculo, que é Cristo. E é Ele que torna possível que esse lugar aqui seja chamado casa de oração, que nós sejamos chamados de templo e santuário de Deus, que quando nós nos reunimos, Deus está no meio do seu povo. É uma imagem da presença de Deus eterna no meio do seu povo. Se você abrir lá, Apocalipse capítulo 21, verso 22 a 26, nós vamos ver menção a coisas futuras. Ele diz assim, na nova visão, na visão do novo céu e da nova terra: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. A imagem que nós temos aqui do livro de Abacuque, no final do capítulo 2 para o capítulo 3, é que Abacuque está diante do Senhor, clamando para aquele que está sentado sobre a redondeza da terra, como diz Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortinas, os enrola como tenda para eles habitar. E é bem provável, como eu falei, que esse diálogo de Abacuque com Deus tenha sido no templo. E ele está perante aquele que é o Senhor de todas as coisas, que ouve a oração do seu povo, que é feita nesse lugar, ou seja, na habitação de Deus, que é Cristo, o seu Espírito. E é isso que a Escritura vai dizer na Nova Aliança, lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está entre vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O templo é um lugar de intermediação entre Deus e seu povo, pois dele eles deveriam clamar a Deus e ele os ouviria. Isaías 56, 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando o povo de Deus está reunido, ali se estabelece uma casa de oração, um lugar de sacrifício e holocausto, porque Deus se faz presente na pessoa do seu Filho por meio do seu Espírito. E era isso que a antiga aliança já apontava para a nova aliança. A sua oração, o profeta Abacuque agia como um mediador pactual, e como tal ele tinha a responsabilidade de oferecer orações em favor do povo. E na situação crítica em que Abacuque se encontrava, somente a graça interventora e perseverante do Senhor poderia sustentar o povo e o profeta. E isso tem implicações tremendas, e várias implicações na vida da igreja. E uma delas seria: de onde está o crente, Deus se faz presente. Onde está um crente, a igreja de Cristo está representada. E é a partir dessa concepção que Abacuque começa a sua oração dizendo assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Nesse verso nós estamos vendo o profeta começar o seu cântico, que essa é uma oração para ser cantada. E essa oração para ser cantada, ela deveria ser repetida ao longo dos anos sombrios que eles iriam começar a experimentar. E essa canção vem como uma resposta à revelação dada ao profeta Abacuque com respeito ao que iria acontecer. O profeta diz que ouviu tudo que o Senhor iria fazer e tremeu grandemente. Não é à toa que no verso 5 do capítulo 1 ele diz, o Senhor dizendo assim: vede, olhai, porque realizo em vossos obra tal. Ele viu aquilo que Deus ia fazer, precisou refazer o seu entendimento a respeito da justiça, da bondade, da misericórdia de Deus, e ele percebe que aquilo era grandioso. E Matthew Henry diz o seguinte: as mensagens que procedem imediatamente do céu normalmente causam consternação até mesmo aos melhores homens, sim, até mesmo aos mais corajosos. Moisés, Isaías, Daniel e outros temeram e se abalaram grandemente. Mas além disso, o assunto dessa mensagem fez o profeta ficar com medo quando ele ouviu como o povo de Deus seria abatido.
debaixo do poder opressor dos caldeus, e por quanto tempo eles iriam continuar debaixo desse poder. O medo do profeta era que os ânimos dos crentes se esmorecessem, e o seu desejo era que a igreja não fosse totalmente arrancada e destruída. E fazendo aqui uma comparação muito tênue, eu acho, é o que nós vivemos nesse período de pandemia. Uma das minhas orações foi essa. Porque eu mesmo estava me sentindo assim, desanimado, pelo afastamento. E olha que nós não ficamos afastados, né? Foram 2 semanas só da Assembleia Solene. Como isso nos torna frágeis. Como isso nos torna sensíveis, ou abertos, melhor dizendo, ao pecado, à frieza e ao distanciamento de Deus. E você pode dizer até assim, não, mas nós fizemos o culto doméstico e tal, né? Mas é muito diferente. É muito diferente. É como se você estivesse fazendo um regime radical. E se você está morrendo, aquele regime radical vai ser necessário. É um período de privação e que você se prepara para isso. Não como aqueles animais que hibernam, como o urso que come e vai dormir e gasta as suas gorduras. Mas você se prepara para esse momento. Em momentos radicais, momentos de grande calamidade. Por quê? Porque vai ser um momento difícil. Vai ser um momento difícil. E a gente percebe isso de uma maneira geral. Eu não estou falando necessariamente da nossa igreja. De maneira geral, o afastamento do coração do crente das coisas do Senhor. Por mais que aqueles que são do Senhor sintam, por causa dessa situação, o desejo maior de estar na presença de Deus, o desejo maior de estar com o povo de Deus, o desejo maior do culto, nós sentimos esse afastamento. E o medo do profeta naquela situação muito mais difícil. Eles estariam distantes do templo, eles não poderiam mais adorar ao Senhor. Eles não poderiam fazer os sacrifícios ao Senhor. Eles foram privados disso. O seu culto era um culto dominical, um culto devocional. Por quê? Porque o sacerdote não fazia o que se fez todo aquele tempo. Era como se está separada a comunhão, uma disciplina. Separada a comunhão do corpo da igreja. Aquilo faz mal à alma. É uma disciplina dura da parte de Deus, permitir que o seu povo fique afastado dessa comunhão cultica, apesar dele ainda se fazer presente na vida de cada um. E esse era o medo do profeta, que diante desse período as coisas esfriassem e que a igreja se diluísse. E o desejo dele era que, sendo abatida por tanto tempo e dessa forma, que ela não acabasse se perdendo. Para aqueles dias de angústia serem abreviados por causa dos eleitos. Lembram? Por causa dos eleitos. Mateus 24 vai dizer isso. Ou então que a aflição desse dia pudesse ser mitigada ou moderada, ou então que o povo de Deus a suportasse e se consolasse debaixo dessa aflição que lhe seria infligida. E aí você percebe, esse tipo de devoção já existia, mas a devoção de Daniel. A devoção de Daniel, no exílio, orando, e o judeu tinha, os momentos de oração, parece que era meio-dia, 3 horas, um horário fixo. E ele fazia isso recorrentemente. Até mesmo no momento em que a sua vida estava em perigo. Por quê?
Pela necessidade que ele tinha. Ele não tinha mais o templo. Ele não tinha mais adoração regular. E as sinagogas, elas surgem nesse mesmo contexto. Já existiam, né? Mas surgem nesse mesmo contexto. Era um lugar onde os judeus, os crentes do Velho Testamento se reuniam, onde eles liam a palavra, adoravam a Deus, mas não era diferente daquele lugar no templo, onde as orações eram feitas, apesar de serem feitas orações ali também, onde os sacrifícios eram feitos. Eles foram privados disso por muito tempo. E aí você entende a devoção de Daniel e de muitos outros de permanecerem fiéis, apesar de estarem longe do lugar de adoração. Olha o que ele diz: me sinto alarmado. O profeta ouviu as declarações acerca do Senhor e temeu a sua obra. E esse verso aqui, me sentir alarmado, se refere ao que Deus fala em Abacuque, capítulo 1, verso 5. Quando ele diz assim: veja entre as nações e olhai, maravilhai, desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada, porque eis que suscita os caldeus. Nesse mesmo instante, Abacuque entendeu exatamente a grandeza da obra que o Senhor ia efetuar no meio do seu povo, e por isso ele teme. E agora ele faz uma petição: aviva a tua obra no decorrer dos anos e faze-a conhecida. Essa petição deveria ser repetida muitas vezes pela comunidade de Israel quando estivessem celebrando o culto com esse cântico. E essa expressão, no decorrer dos anos, provavelmente se refere ao período de tempo entre o juízo expiatório de Deus sobre a casa de Israel e o juízo consumidor que vingaria os eleitos. Ele diz: aviva a tua obra. Uma outra tradução seria assim: no decorrer dos anos, o fazes viver. E o que significa? Significa que o profeta está pleiteando as promessas de Deus feitas em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Tendo recebido, quando ele recebe a palavra da garantia de que o justo viveria pela sua sólida confiança em Deus nesse período, como foi no deserto, o profeta faz dessa promessa o ponto central da sua petição. Deus disse isso, então eu vou pedir isso. E assim ele encoraja Israel a continuar suplicando pela vida ao longo desses anos de trevas. É interessante, é uma coisa que eu vou falar mais adiante. Como é seguro nós orarmos aquilo que Deus quer que nós oremos. Nós orarmos a oração dele, aquilo que ele deseja na nossa vida e na vida da igreja. E aqui a gente pode fazer mais um paralelo com os dias atuais, ou, vamos dizer assim, com os dias dos apóstolos. De acordo com o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, versos 17 a 19. A palavra de Deus diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Olha o que ele diz. 1 Pedro capítulo 4, versos 17 a 19. E percebam que essa mesma sequência que Deus usa. Aqui, juízo sobre o povo, depois juízo sobre seus inimigos. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Percebam que os versos anteriores de 1 Pedro são bastante ilustrativos, o que concerne a semelhança com a igreja, a igreja ali nesse período e no tempo de Abacuque. Olha o que ele diz: amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Percebam que quem estava sofrendo ali em Israel era o povo de Deus. E no povo de Deus você tinha aqueles que foram fiéis à aliança e os infiéis. E de uma forma um contaminava o outro. E o juízo veio sobre o quê? Sobre o povo de Deus. E essa palavra aqui de Abacuque é para aqueles que ele chama de justo. Como Pedro diz aqui. Alegrai-vos em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Nos tempos atuais, Deus continua a purificar seu próprio povo por meio de juízos punitivos temporais. E em situações como essas, o crente deve pleitear a promessa de que Deus preservará a vida do seu povo, apesar de calamidades temporais. E Matthew Henry vai parafrasear esse verso da seguinte forma: Senhor, ele diz, faze algo em nosso favor no meio dos anos, aqueles anos de aflição, embora nós não sejamos livrados e os nossos opressores não sejam destruídos, não sejamos abandonados e rejeitados. No período entre o castigo de Deus sobre o seu povo e a vinda do juízo final sobre os seus inimigos, nós devemos suplicar ao Senhor para manter a sua palavra e sustentar a vida dos crentes, ou seja, que a sua semente continue, que a sua semente prolifere no meio dessa corrupção, no meio do pecado. E eu me lembro, não há como não fazer essa ligação nos tempos atuais, nesse período que nós estamos vivendo, em que as coisas estão caminhando para o quê? Perseguição evangélica. Nós já estamos sendo perseguidos. E qual é a nossa postura? Nós devemos pedir que o Senhor preserve a sua igreja das investidas das trevas, porque o objetivo é dizimá-la. Por mais que saibamos que essas coisas não vão acontecer, ou seja, a igreja não vai ser dizimada, as portas da morte, como diz Mateus, não prevalecerão sobre a igreja, nós vamos viver dias terríveis. Nós, nossos filhos, ou nossos netos, ou nossos bisnetos, não sei. Mas a Escritura nos mostra isso. E a nossa oração é que o Senhor nos preserve, que dê continuidade à igreja, que a semente do Evangelho floresça, como sempre floresceu na história da igreja em meio às perseguições. Como disse um pai da igreja, que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: faze algo a favor da tua própria causa, aviva a tua obra, a tua igreja, e esta é a obra da própria mão de Deus, formada por Ele e formada por Ele, para Ele. Aviva, mesmo quando ela andar no meio da angústia. E aí ele cita o Salmo 138, verso 7 e 8, que diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. E ele continua: dá ao teu povo um pouco de vida na sua servidão. Preserve a viva a tua obra. E aí ele cita dois textos, Esdras 9:8 e o Salmo 85:6. E é interessante nós lermos o Salmo, pelo menos o Salmo 85:6, que ele vai dizer assim, Salmo 85:6. Porventura, não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Aí ele continua,
embora a tua igreja seja castigada, não permita que ela seja morta, embora ela não tenha a sua liberdade, dê continuidade, porém, à sua vida. Salve um remanescente vivo, apesar de ser uma semente de outra geração. Aviva a obra da tua graça em nós, santificando a aflição para nós e nos apoiando debaixo dela, embora o tempo ainda não tenha chegado. Sim, o tempo estabelecido para o livramento dela, da igreja. Não importando o que quer que aconteça conosco, embora sejamos como mortos e ossos secos, Senhor, aviva a tua obra e não a deixe afundar, nem retroceder, nem se transformar em nada. A preocupação do profeta era necessariamente com a vida, mas com a vida da igreja, não com a sua, com a preservação do povo de Deus e, consequentemente, da palavra de Deus. E aí o profeta também diz: faze-a conhecida. E com essas palavras ele pede ao Senhor que faça conhecida ao crente o programa e plano de Deus. Percebam que o profeta ele sofre no processo de entender os mistérios de Deus e finalmente ele consegue entender, e ele encerra assim o seu caso à luz da revelação divina. E a partir daí ele oferece intercessão para outros, para que o Senhor lhes dê a mesma compreensão necessária para que sobrevivam em meio à calamidade, suportem e fiquem firmes. O propósito dele, quando ele diz faze-a conhecida, ele deseja que Deus, em meio a todo esse tempo de dificuldades, torne conhecido o seu poder, a sua compaixão, o seu governo, a sua providência para a segurança e bem-estar da igreja. Porque em tempos de calamidade precisamos entender que Deus é ainda bondade e misericórdia e que está trabalhando em favor da igreja. E é o que mais nós precisamos em tempos como esse. Por isso que a igreja, por isso que a palavra de Deus fala daquilo que vai acontecer. Por isso que Deus revela a Abacuque as coisas que iriam acontecer depois de todo esse desdobramento, para mostrar que tudo isso está debaixo do controle seguro de Deus, para a glória do seu nome e para o bem da sua igreja. E como é importante isso? Como é importante entendermos a lógica de Deus, por mais que a gente não possa compreender tudo, até mesmo aquilo que está revelado, porque foge ao nosso alcance, porque essas coisas passam pela santidade de Deus. Mas mesmo que nós não tenhamos compreensão, e aí vem a fé, o Senhor nos revela, porque a nossa lógica não é a lógica de Deus, e nós precisamos ter a mente, como diz a mente de Cristo. Deus tratando o seu povo dessa forma. E quem conhece a história, não só a história bíblica, mas a história secular com relação a isso, vocês vão perceber os detalhes horrendos dessas conquistas. O que aconteceu no ano 70 com Tito, ali em Jerusalém, o que aconteceu ali em Babilônia, juízos temporais. Juízos temporais. A mão de Deus pesando para o bem do seu povo. Por isso ele deveria revelar essas coisas. Eles não estavam contando com o desfavor de Deus, pelo contrário. E aquilo era necessário para que o remanescente fosse salvo. É interessante quando nós comparamos isso com a disciplina de filhos, né? Você precisa dizer para o seu filho que ele está sendo disciplinado e que essa disciplina está agindo em prol do seu bem-estar, da sua alma, que é fruto do amor que você tem para com ele. E quando a criança entende isso, que ao ser disciplinada fisicamente pelos seus pais, eles estão agindo para o bem da sua alma, em prol da sua vida, consequentemente glorificando a Deus,
Ele não só deverá disciplina quando ele erra, mas também ele vai acalmar o seu coração, sabendo que essa disciplina, por mais dura que seja, é um ato de amor e preservação de sua alma e da sua vida. E é isso que a Escritura diz. Não retires da criança a disciplina, Provérbios 23, 13 e 14. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Hebreus capítulo 12, versos de 11 a 13. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Fruto de justiça. Qual é a consequência disso? Por isso, naquele momento de tristeza, naquele momento de disciplina, naquele momento em que Deus está pesando a sua mão sobre nós, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, como se ele diz, alegrai-vos, levantem, façam um caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse é o propósito da disciplina. E com essa mesma perspectiva, Salomão admoesta o seu filho a não rejeitar a disciplina de Deus que lhe havia imposto, apesar de ele ter reclamado quanto à sua severidade, o que nós vemos lá em Provérbios capítulo 13, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Estava pesado, mas estava pesado por quê? Porque ele se desviou da instrução, da recorrente instrução. E a única forma de o Senhor colocá-lo no caminho era por meio da sua disciplina. E aí ele explica, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Se não entendermos que as privações que Deus estabelece nesse mundo são fruto de uma disciplina amorosa da parte de Deus, seja ela porque eu pequei, seja ela porque Ele quer exercitar para que eu não peque, nós devemos entender que isso faz parte do amor de Deus para conosco. Quando às vezes estamos olhando os nossos filhos e sabemos que eles vão se cair, vão se machucar, e você como pai, geralmente é o pai que faz isso, deixa que aquilo aconteça. Sabe que aquilo não vai trazer tanto prejuízo. E deixa para que ele aprenda. Para que ele perceba que as feridas que lhe foram imprimidas ou impressas vão gerar nele força e disposição. E aí você deixa. Olha de longe, cuidando para que aquilo não ultrapasse o limite e venha, ao invés de trazer instrução, traga tristeza. É assim que Deus age conosco. Imagine aquele pai que a criança não pode nem espirrar, que não pode dar nem um passo, que não deixa ela avançar na sua maturidade. Vocês conhecem muitos que são assim. Se tornam homens frágeis. E no caso de mulheres, sem disposição, sem firmeza, sem coragem. É o que nós vemos na nossa sociedade. É como se o profeta estivesse dizendo assim: embora sejamos enterrados em obscuridade, Senhor, torna-te conhecido. A despeito do que quer que aconteça, Israel, não permita que o Deus de Israel seja esquecido no mundo, mas revela-te no meio dos anos, do momento em que se espera para o teu aparecimento. Quando Deus, no meio do cativeiro, livrou os 3 jovens de uma fornalha miraculosa, da fornalha de fogo. Quando Daniel foi preservado da cova dos leões. Quando o Senhor humilhou a Nabucodonosor. Esta oração
foi respondida. Aviva a tua obra. Percebam que esse é o propósito de Deus na vida do seu povo, que está sendo expresso aqui pelo profeta. No clamor de Abacuque estava contemplada a vontade de Deus. E diante disso, nós podemos dizer aquilo que já falamos anteriormente, que as nossas orações devem ser um exato retrato daquilo que Deus deseja em nossas vidas. E essas coisas só podem ser assim quando os nossos maiores desejos estão relacionados com a glória de Deus. Perceba como é importante para a igreja conhecer a Deus. Perceba como é importante nós olharmos o nosso tempo e nós termos uma visão correta daquelas coisas que estão acontecendo. Uma cosmovisão cristã, na ótica de Deus, na ótica bíblica. Por isso a necessidade de fazer conhecida a obra de Deus. Deus se fazer conhecer. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós o servimos diante de situações como essa e glorificamos o seu nome. É interessante que a Escritura não fala em momento algum da murmuração desses homens em momentos como esse, mas a atitude de gratidão a Deus pela sua postura e pelo seu comportamento de fidelidade ao Senhor, como foi aqueles amigos de Daniel e o próprio Daniel. E como nós vemos ali o povo de Deus no meio da Babilônia, no meio do pecado, glorificando a Deus com as suas vidas, porque entendiam, porque lhes foi revelado os propósitos de Deus, a maneira como Deus administra todas as coisas. E é nesse contexto que a gente olha para o Apocalipse. Olha para o Apocalipse, a igreja sofrendo, as 7 igrejas ali da Ásia, sofrendo perseguição, muitos morrendo, outras igrejas completamente apáticas diante daquela situação. E ali naquele momento, no momento em que a igreja estava sofrendo, estava sendo dizimada aparentemente, estava sendo perseguida, o Senhor revela a sua glória no decorrer do tempo, a maneira como Deus vai operar as coisas, trazendo juízo e de forma miraculosa, portentosa, agindo sobre todas as coisas. E por que Deus fala? Para que nós possamos ver, para que nós possamos ver essas coisas em momentos de calamidade e estar na expectativa daquele que virá, cumprindo o propósito de Deus no meio do fogo, diante de todas essas adversidades, em fidelidade, na expectativa e na esperança da salvação do seu povo e da permanência da semente santa. Eu acho que essa deveria ser a maior preocupação de nós crentes. A maior preocupação. Muitas vezes a nossa preocupação ela está distorcida porque o Deus que nós visualizamos na Escritura está distorcido. Queremos deixar herança para os nossos filhos, queremos deixar bens para os nossos filhos, queremos viver uma vida regalada e aí dar um certo conforto aos nossos filhos. Necessariamente isso não está errado, mas a nossa perspectiva não tem que ser essa. A nossa perspectiva, em tempos de calamidade, nós vemos isso, é olhar para o futuro e ver que a igreja precisa continuar. E que os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos netos são a continuação disso. E transmitir esse bastão e investir neles para que o reino de Deus continue. E nós jamais poderemos fazer isso e ter essa perspectiva com relação à família, com relação à igreja, se nós desconhecermos o propósito de Deus na vida da sua igreja. Por isso ele diz: faze-os viver, torna conhecido os teus propósitos. E são essas coisas que vão nos sustentar e que são a consequência daquele fundamento lançado anteriormente por Deus ao profeta, quando ele diz: o justo viverá
pela fé. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,